Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer recebê-los neste nosso canal do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Marcelo Paes Barreto, ele foi fundado em 1968, há mais de 50 anos, e ali a gente vem procurando estudar. Ler é uma coisa, estudar é outra. O professor de verdade é aquele que estudou a matéria e depois ele tem condições pedagógicas e morais de passar essa matéria para os seus companheiros e companheiras de vida, os alunos, ou os companheiros e companheiras. Mas precisa ser estudado. E a partir do início da minha adolescência e logo depois a fase adulta, eu era muito amigo de meu pai, muito amigo de Carlos Xavier Paes Barreto, que fundou a Faculdade de Direito da UFES, e meu pai, Manuel Xavier Paes Barreto, filho, que foi juiz, desembargador de carreira. Estudava, acordava todo dia às 3 horas da manhã para ficar estudando os processos. Que foi também o primeiro reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. Mas os dois, eles sempre conversavam muito comigo e falavam muito nisso. Eles falavam, não adianta a gente ter uma biblioteca dessa aqui, como os dois tinham, com vários livros, 5.000 livros, se você não ler os principais, os mais seguros, se você não tirar desses livros os conteúdos seguros, pedagógicos, para você. Primeiro é para você. O estudo, ele é uma ferramenta fenomenal, criada por Deus, para você começar a limpeza da alma e a plantação, a semear aí dentro a verdadeira lei. Jesus, conhecereis a verdade e ela iluminará pelos caminhos seguros. A verdade são as leis. Meus amigos, como é importante isso, mas é demorado. Eu estou aqui há 50 anos e sempre seguindo os passos, os caminhos. Todos enfrentamos várias dificuldades, dores, egoísmos, agressões, intolerância, todos. A solidão. A solidão. Então eu vou ler um texto de outro livro, da Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, Viver e Amar. Nós, no estudo anterior, quem acompanha, né, viu que nós falamos dessa responsabilidade, nós falamos desse estudo na responsabilidade do altruísmo libertador, da nossa professora, benfeitora e orientadora, Joana de Ângeles. Aqui nós vamos seguir um texto que seria a busca verdadeira dos ensinos verdadeiros. Ninguém sintetizou, desculpem, ninguém sintetizou com igual sabedoria a regra áurea da felicidade como ele o fez, como ele, Jesus. Jesus foi o enviado de Deus à Terra para criar um planeta de estudos, uma escola,
um planeta de provas e expiações, mas que pode ser planejado para o amor. Vai depender de cada um de nós, dos alunos. Então, ninguém sintetizou com igual sabedoria a regra áurea da felicidade, como ele o fez, Jesus. Por isso, Jesus precisa ser estudado de 1 a 4 horas por dia. Sempre na sequência, todo dia. Tem livros que precisam ser relidos 6 vezes. Senão vai atrasar cada vez mais o aluno, que vai ficar reprovado na vida. Todos quanto lideraram as massas agarraram-se ao poder e à dominação arbitrária. Então isso continua até hoje. Apesar que nós estamos aqui na Terra, na parte civilizada há 9.000 anos, 10.000 anos, né, com o Homo sapiens, nós vamos ver que todos quantos lideraram as massas agarraram-se ao poder e à dominação arbitrária. Vejam agora um grupo de pessoas ignorantes que dizem que tem religião, não tem religião nenhuma, né? Não sabem quem é Deus, quem é Jesus, não sabem nem diferenciar. Eles confundem tudo. Eles queriam dar um golpe de Estado na democracia tão bela que é a democracia brasileira. Nós trabalhamos mais de 20 anos para, em 1988, fundar ali o início, na prática e na teoria e na prática, o início da vida democrática brasileira. O novo início. A gente saía de uma ditadura cruel, violentíssima, desrespeitadora de todos os direitos fundamentais. E aí nós, em 1988, fundávamos a Constituição da República Federativa do Brasil. É uma das melhores leis do mundo, com todas as etapas pedagógicas para a criação da democracia e do Estado democrático de direito. Ela agora vai evoluindo. Nós vamos evoluindo, cada vez nos melhorando mais. Criamos leis, por exemplo, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam as mulheres como sofrem ainda, desrespeitadas em todos os sentidos. Aí nós vamos fazer leis cada vez mais para educar a todos e também punir. Isso é a democracia. É tudo feito conversando, dialogando. Esse grupo queria dar um golpe de Estado, voltar à ditadura, voltar a matar, voltar a roubar, voltar à corrupção solta. Então, todos quantos lideraram as massas agarraram-se ao poder e à dominação arbitrária. Desfilaram guindados ao êxito transitório. Transitório, porque aqui tudo acaba. Carregados pela falácia e ricos de presunção. Ergueram-se como construtores de impérios e governaram discriminatoriamente, mais temidos que amados. Você vai ver isso desde lá daqueles reis antigos, né, até os dias de hoje. Filósofos que o anteciparam Jesus, trazendo ardentes na alma as flamas do bem e do ideal, inscreveram em estelas de pedra, em pergaminhos e peles de animais,
tijolos de barro cozido e papiros, as instruções para a libertação das consciências e dos corações. Quantos que tiveram esse trabalho? Quantos que tiveram esse trabalho de, na época, só usar as pedras, não é? Para escrever os artigos das leis para o povo todo respeitar. Então, a história da Terra é uma evolução linda, 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 mas depende das gerações, depende de nós, os filhos de Deus. No entanto, os seus mais excelentes enxertos não lograram penetrar fundo no imo das criaturas. Ele não. Ele, Jesus, não. Viveu ensinando o exemplo. Vejam que Jesus veio e reencarnou há 2000 anos. E aí, todos os momentos da vida dele foram tirados para ensinar, para registrar os caminhos do bem, para mostrar que havia um Deus, que era o Pai de todos nós e que nós éramos irmãos, todos irmãos. Claro que uns mais atrasados, outros mais adiantados, mas nós temos que aprender a dar as mãos. Então, viveu ensinando pelo exemplo. Viveu ensinando pelo exemplo. Pacífico e pacificador, amando sempre. Estatuiu o amor como sendo o zênite e o nadir da vida. E, ao fazê-lo, mudou as estruturas da ética, da cultura e da civilização. Quem estuda Jesus se muda, quem estuda profundamente, eu estou falando, né? Ele começa a se mudar de forma firme, porque é sedimentada na verdade das leis de Deus. Jesus dividiu a história e fez marco limítrofe de todos os tempos, o amor. Jesus veio e fez ali, ele implantou e mostrou que tudo que Deus fez foi para nos amarmos, mesmo que ficássemos 4000 anos reencarnando várias vezes, até aprendermos a sermos filhos perfeitos. Jesus dividiu a história e fez marco limítrofe de todos os tempos, o amor, que é a origem, o meio e o fim de todas as realidades e de todas as vidas. Aonde está esse amor? Nas leis de Deus. Aonde encontramos o melhor, arrumado pedagogicamente, na sequência, o amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência dos 28 capítulos. Mas tem que ser estudado, conhecido, compreendido, assimilado pedagogicamente e trazido para dentro de nós. E colocarmos corajosamente em prática os ensinos do amor como ele os fez, em qualquer situação. O homem, na sua faina de crescer e de conquistar, vem dilatando os espaços e preenchendo-os com guerras, com golpes de Estado, conclamando as ditaduras a voltarem, a matar o próximo, a tirar os direitos do nosso próximo, dos nossos irmãos. Nós queremos guerras e desolações, lutas e ambições. Fascinado pelo poder, venceu as distâncias, acumulou ouropéis e caminha, por isso mesmo,
vitimado pelo tormento da egoesclerose que o enlouquece. Olha o termo que Joana de estuda, nos mostra. Vitimado pelo tormento da egoesclerose que o enlouquece. O mundo hoje está, a maioria, enlouquecida. É a vítima. Somos as vítimas desses momentos, desses ensinos errados que abraçamos. Só o amor é a terapêutica ideal, que até agora tem recusado com espírito de sistema e de presunção. Combalido e triste nas lutas do teu cotidiano, entre dissabores e amarguras, tenta o amor. Sobrecarregado de dores e anátemas, a sós na multidão, e vergastado pela sandice, sem uma saída aparente feliz, tenta o amor. Procura Jesus, procura estudá-lo. De 1 a 4 horas por dia, todos podem ler as obras básicas, mesmo dizendo outras religiões, mesmo dizendo-se ateus, podem ler, porque são livros de filosofia profunda. Que fechou o cristianismo e deixa à nossa disposição as obras básicas. A um passo do desespero, sentindo-se estiolado e perdido, para e tenta o amor. Em qualquer circunstância e ocorrência, por mais sombrias se te apresentes, se tenta o amor, espargindo-o como pólen de luz, e o amor te responderá em paz e em beleza, tudo quanto em sementares nos corações. Haja, portanto, o que houver, não revides o mal pelo mal, não revides o mal pelo mal, desejando e fazendo ao teu próximo todo o bem que desejares que ele te faça. Descobrirás que o amor ao próximo, efeito imediato e mais urgente do amor a Deus e a si próprio, é a regra de ouro, a solução para todos os quesitos do pensamento universal. Jesus é a solução, não tem outro caminho, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens. Faze, portanto, como Jesus e jamais te cansarás de tentar o amor, até que ele domine soberano em teu coração. Olha que mensagem para ser lida e estudada por umas 400 vezes. Sempre, todo dia, com calma, estudando. Agora, se tivéssemos mais tempo, nós poderíamos estudar agora um capítulo, alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quantos momentos nós perdemos. Olha o que diz aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o 9. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mais bem dizeis. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Nós sabemos pela ciência espírita, pela filosofia espírita, que está
nesses 5 livros básicos, de que todas as dores são ferramentas pedagógicas que Deus permite, forçando-nos de uma forma ou de outra, mas sempre para mudarmos as nossas atitudes, para aprendermos a amar ao próximo, só fazendo com ele o que gostaríamos que fosse feito conosco. Aprendermos a perdoar, mas a reconciliar. Reconciliar. Como eu vejo as pessoas que se dizem da religião, não reconciliam de jeito nenhum. Logo, nunca perdoaram. Estão ainda cheias de ódio, de mitidez à besta, de querer saber tudo, achando que são os orientadores do mundo. Sedes paciente. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou no nosso ou nos nossos caminhos para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Olha a visão espírita. O Espiritismo veio explicar de uma vez por todas as leis de Deus. Mas para isso nós precisamos estudar. Nós precisamos entender como fazer isso, como trabalhar isso primeiro dentro de nós. E o primeiro caminho é a busca do estudo, mas o estudo calmo, sereno, o estudo que é paciente. Ele vai começar a empregar essas ferramentas com ele mesmo, na relação com os livros, tomando cuidado com tudo que ele precisa. E logo depois, quando ele começa a se reformar, ele vai ver a mudança no tratamento com todas as criaturas. São seus irmãos. Somos nossos irmãos. Por isso nós não podemos esquecer que precisamos estudar para entender a verdade e trazer essa verdade decodificada pedagogicamente para dentro de nós, em primeiro lugar. Trabalhando aqui as coisas do amor, mudando a vida para conosco, para com o próximo e para com a sociedade toda. Muito obrigado pela atenção. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Cidade Saúde do Espírito Santo. Nossos trabalhos estão no Instagram, no YouTube, no Facebook. Desde 1978, procurando esses caminhos, procurando mudar em mim, procurando aplicar em mim os primeiros ensinos. Um abraço fraternal do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel.